Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre o universo. O telescópio. James Webb revelou algo que vai virar a cosmologia de cabeça para baixo. O que ele viu pode ser mais perturbador do que imaginávamos. Você está pronto para entender o que está acontecendo no cosmos agora? Se inscreva agora no Código do Cosmos. Ative o sininho para não perder nenhuma das mais incríveis descobertas científicas que estão moldando o futuro da astronomia. O que o telescópio James Webb acabou de revelar é algo que jamais poderíamos ter previsto. O Webb detectou 6 galáxias que existem apenas meio bilhão de anos após o Big Bang. E o mais impressionante, elas são até 10 vezes maiores do que a nossa própria galáxia, a Via Láctea. Isso não deveria acontecer. Essas galáxias primordiais, que nasceram tão cedo na história do universo, deveriam ser muito menores e muito mais caóticas. Elas estavam no início de sua formação, mas o que encontramos é algo completamente inesperado. Elas estão mais próximas das galáxias maduras que conhecemos hoje, e isso desafia toda a nossa compreensão do universo jovem. O que estamos vendo não se encaixa nas previsões. Estamos diante de uma enorme questão. O que o James Webb realmente revelou? O que estamos observando? Algo que desafia as leis naturais do universo e coloca nossas teorias cosmológicas em xeque. E se ele nos mostrou algo que jamais deveríamos ter visto? E se tudo o que pensávamos saber sobre a origem e a estrutura do cosmos, suas leis, suas forças fundamentais, tudo isso agora está sendo questionado? E se os modelos que criamos para entender o universo simplesmente não servem mais? Durante décadas, astrônomos seguiram um caminho baseado em modelos que explicavam o universo com um início claro e regras previsíveis. Mas o Webb está mostrando um cenário completamente diferente, muito mais misterioso e incompreensível. O que ele está revelando vai além da simples descoberta de galáxias distantes. Ele está colocando em dúvida o próprio alicerce da cosmologia moderna. Desde o início de sua missão, o telescópio Webb tem mostrado aos cientistas um universo muito mais complicado e estranho do que eles jamais imaginaram. Sua visão infravermelha cortou o véu do universo primordial, permitindo que víssemos galáxias que estão muito além das previsões feitas por décadas de pesquisas. Ele revelou galáxias e buracos negros em distâncias e idades que desafiaram completamente os modelos anteriores. O que os cientistas esperavam ver eram galáxias jovens, pequenas, formadas de maneira caótica, apenas começando a se organizar após o Big Bang. Porém, em vez disso, eles encontraram algo muito mais maduro e avançado, galáxias massivas estruturadas, muito mais parecidas com a nossa Via Láctea do que com as galáxias jovens de um universo primitivo. Isso não era nem um pouco esperado. O time de cientistas liderado por Pablo Pérez González, no Centro de Astrobiologia em Madrid, fez uma descoberta impressionante. Eles identificaram 9 fontes de luz misteriosas nas bordas do universo observável. Essas fontes estão localizadas a uma distância tão imensa que, com base nos modelos atuais, não deveriam sequer existir em uma época tão antiga. 6 dessas fontes estão no Redshift 17 e outras 3 no Redshift 25, o que significa que elas estão muito além do que pensávamos ser possível para galáxias tão antigas. O que significa esse redshift? Bem, o redshift é uma medida da mudança na luz emitida por um objeto à medida que o universo se expande. Quanto maior o redshift, mais longe e mais antigo é o objeto que estamos observando. O redshift 17 nos leva a uma época apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. Uma época em que, de acordo com todos os modelos cosmológicos, o universo ainda deveria ser um lugar sem luz, sem estrelas, um vazio escuro e silencioso. No entanto, o Redshift 25, que é ainda mais distante, nos leva a cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang. Essa é uma época que os cientistas chamam de época das trevas cósmicas, quando o universo estava composto por um plasma de partículas, sem estrelas ou galáxias. De acordo com os modelos, nada deveria estar brilhando nesse período. Mas as imagens do James Webb mostram algo surpreendente. As fontes de luz que ele detectou não são galáxias como conhecemos.
Elas não são estrelas no sentido convencional. Elas estão emitindo luz em um período do cosmos em que, teoricamente, nada deveria existir. Como isso é possível? E aqui começa o mistério. Se nossas previsões estavam corretas, essas fontes de luz simplesmente não deveriam ser visíveis. Então, o que são elas? Alguns cientistas estão sugerindo que essas fontes de luz podem ser estrelas negras primordiais, um tipo de estrela que se formou logo após o Big Bang, quando as condições do universo eram extremamente densas. As estrelas negras primordiais são uma hipótese que ganhou força nos últimos anos. Elas seriam estrelas formadas a partir da colisão de partículas no início do universo, antes de qualquer outra formação estelar conhecida. Elas não se formariam como as estrelas convencionais que conhecemos, que surgem da morte de estrelas massivas, mas sim de densidades extremas criadas por flutuações no plasma cósmico primordial. Se isso for verdade, as estrelas negras primordiais poderiam ser a chave para entender as misteriosas fontes de luz que o Webb detectou. E se elas forem mesmo essas estrelas, suas implicações são revolucionárias para a ciência. Em sua famosa teoria, Stephen Hawking sugeriu que essas estrelas negras primordiais poderiam não apenas iluminar os primeiros momentos do universo, mas também servirem como portais para outros universos, algo que vai além do que qualquer um imaginava possível. Mas as surpresas não param por aí. O James Webb também revelou uma nova classe de objetos que os astrônomos chamaram de pequenos pontos vermelhos. Esses objetos inicialmente foram considerados como galáxias compactas, mas novas observações sugeriram que eles não se comportam como galáxias de fato. Eles são algo completamente diferente. A teoria que está ganhando força é que esses pequenos pontos vermelhos poderiam ser estrelas negras primordiais em um estágio de evolução nunca antes visto. Ao contrário das estrelas negras convencionais, formadas pelo colapso de estrelas massivas, as estrelas negras primordiais surgiriam a partir de uma gigantesca estrela primordial, cuja gravidade seria tão intensa que apenas o núcleo de uma estrela negra sobreviveria. O resto da estrela, mais fraco, permaneceria intacto, criando um objeto híbrido, uma estrela com uma estrela negra em seu núcleo. Esse objeto, então, emitiria quantidades imensas de energia antes de colapsar completamente. O Webb ainda revelou outra descoberta inesperada: a possibilidade de que a expansão do universo pode estar acelerando de uma maneira que nunca imaginamos. Durante décadas, acreditava-se que a expansão do cosmos era impulsionada por uma força misteriosa chamada energia escura. No entanto, as últimas observações feitas pelo Webb sugerem que a expansão do universo não está ocorrendo de maneira uniforme. Em algumas regiões, a expansão é mais rápida, enquanto em outras, é mais lenta. Isso sugere que a energia escura pode não ser tão homogênea como pensávamos. Se essa tendência continuar, pode ser que a expansão do universo um dia desacelere e comece a se reverter, levando a um possível colapso cósmico, onde o universo voltaria a se contrair até um ponto de singularidade. A teoria do Big Bang, como a entendemos, pode estar com seus dias contados. O que você pensa sobre tudo isso? Será que o universo está girando em um ritmo que nunca imaginamos? Estamos diante de uma nova visão do cosmos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E claro, se inscreva no Código do Cosmos para não perder nenhuma das próximas descobertas. A cada observação do James Webb, um novo mistério é revelado. Prepare-se para o que está por vir. O que o James Webb mostrou até agora está colocando tudo o que sabemos sobre o universo em uma nova perspectiva. Cada imagem, cada detecção está transformando a cosmologia de uma maneira que ninguém poderia prever. E a verdadeira pergunta que fica é: estamos preparados para os mistérios que ainda estão por vir? Agora, mais do que nunca, estamos diante de uma encruzilhada na história da ciência. O que antes parecia definitivo agora está sendo desafiado. E a verdade sobre o universo pode ser muito mais complexa e profunda do que jamais imaginamos.